Dos gladiadores de Roma aos lutadores de MMA, uma coisa é certa: o ser humano sempre gostou de cair no soco. Ao longo da história, esse fascínio pelo combate trouxe consequências desastrosas para a humanidade, que encontrou na violência uma forma brutal de resolver conflitos e de criá-los também. Sorte nossa que, graças ao videogame, ninguém precisa se machucar para sair na porrada. A era da eletrônica trouxe a oportunidade de duelar usando apenas os dedos e a inteligência, produzindo poderosas descargas de adrenalina de forma segura. Hoje, vamos conhecer a origem dos jogos de luta, um gênero inspirado em filmes de ação e que se popularizou entre jogadores de todas as idades. Lançado em 1976, Heavyweight Champ é considerado o primeiro jogo de luta da história. Infelizmente, por ser tão antigo, não existem muitas imagens dele por aí. O arcade da Sega trazia luvas de boxe que permitiam alternar entre socos altos e baixos, e os gráficos eram somente em preto e branco. A Sega resolveu fazer um remake dele em 1987, mostrando quanto a tecnologia evoluiu em pouco mais de uma década. Melhorou um bocado, não? Em 1979, entra em cena Warrior, um jogo vetorial que simula um duelo de espadas. O processador da máquina era tão fraquinho que só conseguia renderizar vetores. Todo o resto do cenário era, na verdade, uma película colada na tela do arcade. Na década de 70, não dava mesmo para esperar muita coisa. Perto destes dois jogos, Boxing do Atari 2600 parece até bonito. Embora os lutadores se assemelhem a dois caranguejos, as cores aparecem pela primeira vez e fazem toda a diferença. Acessível e viciante, o jogo de 1980 é um clássico que merece ser experimentado, tanto pelo seu valor histórico como pela diversão que proporciona. Boxing foi tão bem sucedido no Atari que acabou estimulando outros jogos de esporte. Champion Boxing, da Sega, traz boxeadores com expressões faciais, algo notável para um lançamento de 1984. No mesmo ano, a Nintendo ataca com a versão arcade de Punch-Out, estreando uma perspectiva inédita. A câmera é colocada atrás do jogador, dando a impressão de uma visão em primeira pessoa no ringue. A consagração do gênero, no entanto, só viria com Karate Champ. Com animações que beiram a perfeição, o arcade de 1985 permite ao jogador executar nada menos do que 24 movimentos diferentes. A vitória é calculada através de um sistema de pontos. Ganha quem encaixar golpes certeiros e atingir a soma de 2. Karate Champ foi o arcade mais lucrativo de 1985 e é considerado pela IGN como um dos 10 jogos mais influentes de todos os tempos. Na esteira de Karate Champ, Ye Ar Kung Fu, de 1985, imitou o ritmo frenético dos filmes de Bruce Lee para trazer mais um título marcante da categoria. Aqui, a busca pelo realismo de Karate Champ é deixada de lado para dar lugar a ataques poderosos, saltos sobre-humanos e um cartel de 11 lutadores, todos especializados em diferentes artes marciais. O jogo trouxe uma novidade que logo seria a regra para todos os jogos de luta. Pela primeira vez, uma barra de saúde exibia a energia dos personagens. Ainda que fosse um nicho em ascensão, na segunda metade dos anos 80, jogos de luta não eram o principal foco da indústria. O gênero beat'em up dominava os arcades, e clássicos como Kung Fu Master eram a síntese do que fazia sucesso naquele período. Observando a mecânica que esse jogo trazia nas batalhas contra os chefes, o autor do jogo, Takashi Nishiyama, teve uma ideia: criar um jogo que capturasse a essência da ação de Kung Fu Master, mas focado somente nos combates mano a mano. Nascia o primeiro Street Fighter. Parte do apelo do jogo consistia no uso de movimentos especiais que só podiam ser descobertos experimentando os controles. Para isso, o joystick seria especialmente preparado para reagir à intensidade com que o jogador pressionasse cada botão. Tocar levemente o botão equivalia a um ataque rápido. Apertões vigorosos, por sua vez,
resultavam em golpes contundentes. A recepção dos jogadores foi positiva, com elogios aos personagens grandes e os cenários bem trabalhados, mas os comandos sensíveis não caíram no gosto do público. Para piorar, muitas máquinas começaram a ter seus botões destruídos depois de horas de jogatina ininterrupta. Prontamente, a Capcom substituiu os comandos originais por um joystick de 6 botões que seria largamente adotado pela indústria. Street Fighter também introduziu outros elementos básicos do gênero, incluindo a técnica de bloqueio, bem como a capacidade de um desafiante entrar e iniciar uma partida contra um jogador a qualquer momento. O título ajudou a estabelecer os fundamentos para o próximo sucesso da empresa, que seria um divisor de águas. Nada mais seria como antes para os jogos de luta. Lançado em 1991, Street Fighter 2 instantaneamente se transformou em um fenômeno. A equipe de Yoshiki Okamoto conseguiu desenvolver comandos de alta precisão, possibilitando que golpes especiais fossem executados com exatidão. Na primeira versão, isso exigia um pouco de sorte. O poder da nova placa CPS-1 da Capcom permitiu exibir personagens e fases altamente detalhadas. O sucesso de Street Fighter 2 surpreendeu a indústria de jogos, obrigando os proprietários de fliperamas a comprarem mais máquinas para atender a demanda. Street Fighter 2 também foi responsável por popularizar a mecânica do combo, que surgiu quando os jogadores habilidosos descobriram que podiam combinar vários ataques, que quando cronometrados corretamente, não davam chances para o oponente se defender. Street Fighter 2 tornou-se referência para todos os títulos que vieram depois. O triunfo de Street Fighter 2 fez com que jogos de luta se tornassem dominantes no início dos anos 90, o que também levou a um renascimento dos arcades. Pouco depois de Street Fighter 2, a SNK trouxe Fatal Fury. Desenvolvido pelo criador original de Street Fighter, Takashi Nishiyama, o jogo foi concebido como seu sucessor espiritual. Fatal Fury colocou mais ênfase na narrativa e na precisão dos movimentos especiais, além de adicionar um sistema de 2 planos, onde os personagens poderiam alternar entre a frente e o fundo do cenário, uma marca registrada da franquia. Outros títulos de combate entre lutadores tiveram sucesso comercial nesse período, incluindo Art of Fighting e Samurai Showdown, ambos da SNK, bem como Eternal Champions, da Sega. No entanto, o reinado de Street Fighter 2 permanecia intocável, que ganhou uma edição especial intitulada Champion Edition, melhorando o equilíbrio do jogo e permitindo aos jogadores escolher personagens que não eram selecionáveis na versão anterior. O único jogo que de fato conseguiu fazer frente ao enorme êxito de Street Fighter 2 foi Mortal Kombat. Lançado em 1992, o produto da Midway apresentava personagens criados a partir de atores reais e um sistema de fatalities com os quais o personagem do jogador aniquilava seu oponente de maneira extremamente gráfica e visceral. O jogo ganhou reputação por sua violência gratuita, provocando uma extensa discussão sobre o impacto desta violência entre crianças e adolescentes. Tamanha foi a controvérsia que até o Congresso americano colocou o tema em pauta, e esse foi um dos fatores determinantes para a lei que estabeleceu uma classificação etária para os jogos. Pela primeira vez, as brigas extrapolaram os pixels e repercutiram por toda a sociedade. Faltava agora extrapolar os limites impostos pelo 2D. Virtua Fighter da Sega foi o primeiro jogo de luta a renderizar polígonos 3D e fazer uso de uma câmera que se movimentava junto com a ação. Apesar dos gráficos, os jogadores ainda estavam limitados a movimentos 2D, iguaizinhos a outros jogos do tipo. Com apenas 3 botões, o jogo de 1993 era mais fácil de aprender do que Street Fighter e Mortal Kombat, e sua versão doméstica impulsionou as vendas iniciais do Saturn para a proporção de 1:1. Cada comprador do console acabava levando uma cópia do game junto. As honras por levar o gênero de luta ao verdadeiro 3D couberam a Battle Arena Toshiden, graças à introdução de uma manobra de desvio que permitia que o personagem desse um passo para o lado.
Essa manobra foi descrita pela IGN como um pequeno movimento que mudou os jogos de luta para sempre. O jogo saiu em 1995, ano em que o gênero vivia seu auge. Uma reportagem da revista americana GamePro revelou que de cada 5 jogadores, 4 escolhiam os jogos de luta como seus favoritos. Talvez os jogos de luta nunca mais tenham a popularidade que experimentaram nos anos 90, quando os jogadores do mundo todo se encontravam nos fliperamas em busca de adversários para tirar um ponto. Além do declínio dos arcades, a complexidade cada vez maior desses jogos acabou afastando os jogadores ocasionais. Ainda assim, o gênero nunca parou de evoluir. Hoje, é possível encontrar opções que atendam a todo tipo de público. Do mais casual ao mais profissional, há espaço para todos no ringue virtual. Assim como o esporte nos ensinou a canalizar nossas forças para a vitória em vez da destruição, o videogame mostra que as diferenças podem ser resolvidas de maneira lúdica, com o controle na mão. E nessa luta, a única coisa que pode sair ferida é o seu ego, caso você não saiba jogar e leve um baile do seu amiguinho. E aí, vai encarar? Se você gostou do vídeo, ajude o nosso canal a ficar mais conhecido no YouTube. Curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe um comentário dizendo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!